Nós vamos falar esse mês inteiro sobre a Páscoa. E aí a gente fez aí um cronograma bem legalzinho, que o primeiro domingo, esse domingo, nós vamos falar o que é a Páscoa. Porque a gente não entende, a Páscoa não é porque Jesus morreu. Jesus morreu na Páscoa, ressignificando tudo aquilo que o Velho Testamento falava, usando os mesmos simbolismos, mas para ressignificar. Então hoje a gente vai aprender o que é a Páscoa no Velho Testamento, o que significava aquela Páscoa. E é legal porque eu estudei, lógico, para falar aqui, e muitas coisas que eu tinha aprendido a vida inteira eram verdade. Só que existia algo mais. Ontem eu estava ouvindo um pregador lá, foi a pregação que a gente foi na igreja, e ele pregou super bem. Ele pregou do jeito que eu gosto de pregação. Mas eu até falei para a Natália, a nossa igreja chegou num nível que a gente precisa aumentar um pouco a dificuldade das palavras. Precisa trazer algo mais profundo. Então, o que eu vou tentar, e os pastores, o pastor Amarildo, o pastor Paulo, vai tentar trazer cada dia mais, é algo mais profundo. Essas mensagens que a gente faz, e tá certo, com o tópico, vários tópicos e aplicações, e a conclusão no final, é importante, porque faz a gente entender, mas existe algo mais profundo. E a igreja chegou nessa maturidade de alcançar coisas mais profundas. Glória a Deus por isso. E a gente vai caminhar um pouco mais nessa profundidade. Então eu queria trazer hoje o que é a Páscoa no Velho Testamento. No segundo domingo a gente vai falar sobre a morte de Jesus. No terceiro domingo vamos todos cear juntos. Vamos fazer a Páscoa juntos. Não vai ser o almoço de Páscoa, vai ser talvez o café da manhã de Páscoa, mas vai ser juntos. Teve uma vez que a gente tentou fazer e montou lá fora, e aí não deu muito certo. Não, a mesa vai ser montada na igreja, tá? Não vamos nos escandalizar, vamos cear juntos. Enquanto você canta, você vai poder pegar um pãozinho, chuchar no seu... Chuchar é legal, né? Chuchar no seu café com leite e tomar, não tem problema. Vamos cear juntos. E no último domingo vamos falar sobre a ressurreição, porque o meu Redentor vive e ele é o Rei dos Reis. Amém? Então nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre a Páscoa no Velho Testamento. A Páscoa, a gente aprende, olha que legal, a gente aprende que Páscoa significa passagem, não é? Você não aprendeu assim? Páscoa, passagem. Só que não é exatamente isso que significa. Páscoa significa, do grego, pessar, significa passar por cima. E eu vou te mostrar que faz um significado muito diferente. Páscoa, vem do grego, do aramaico, né? Pessar significa passar por cima. Eu não tinha como saber disso. Como a Tati falou no domingo, pastor, eu peguei no Google, eu também peguei no Google. Não tem como eu saber, mas eu peguei fontes confiáveis, tá? Se você não estiver acreditando em mim, pesquisa lá, Israel com a Aline, ela vai falar a Páscoa, pessar, passar por cima. E eu, antes de entrar no que eu queria entrar mesmo, eu queria falar com vocês alguns aspectos que eu acho muito legal. Porque hoje em dia, até hoje, os judeus eles comemoram a Páscoa. E uma família judia, ele comemora a Páscoa, essa cerimônia pode demorar até 4 horas. Já pensou? 4 horas a janta de Páscoa. Eu fico imaginando, eu mesmo, o meu pai e a minha mãe, a gente não consegue ficar 4 horas sentado. Hoje o Cuca fez um café da manhã ali, era 8h30. Eu cheguei 8h40, meu pai e minha mãe já não estavam mais lá. Já comeram e saíram correndo. Eu sou assim, né? A gente viajou, e aí a gente fica sentado na mesa lá, e aí depois eu não aguento mais. Eu vou dar uma volta. Você fica aí, eu vou dar uma volta. Eu falo, Natália, eu posso pedir a conta? Ela, não, eu tô comendo ainda. Eu não consigo ficar sentado num lugar muito tempo. Ontem o pastor estava pregando e tinha câmera. E aí o Manolo falou, se fosse você pregando, a menina ia ter que ficar assim toda hora. Tô tentando me controlar aqui, ficar mais paradinho, porque fica ruim, né? Então, cada um tem um jeito, mas eles sentam e ficam 4 horas comemorando a Páscoa. 4 horas num ritual de Páscoa. Pascalino, eu não sei como que é o certo, mas o ritual deles. E é legal que existem algumas coisas que não tá na Bíblia, tá? É ritual deles. Mas eu quis trazer para vocês porque é muito legal. Uma das orações que eles fazem eu não vou ler aqui, mas a tradução é: por que essa noite diferente?
As crianças cantam uma música dizendo: por que essa noite é diferente? Porque todas as outras noites nós podemos comer coisas boas e hoje a gente come essas ervas e come esse pão asmo. Por que essa noite é diferente? Eu quero dizer para você, por que hoje é diferente? Porque nós celebramos algo diferente. Porque a nossa Páscoa é diferente. Eu falei domingo, quinta passada, vai ter a Páscoa e vai ter o ovo de Páscoa e eu vou comprar o meu ovo de Páscoa. Eu até falei, a gente veio de família, bem, nunca faltou nada, mas de família humilde. Hoje Deus abençoou e eu vou comprar o meu Kinder Ovo. Vou comprar um ovo de Kinder Ovo. É o meu sonho, cara. Kinder Ovo, eu vou comprar. E, por favor, ninguém vai em casa, porque se for, eu vou ter que dar um pedacinho do meu Kinder Ovo para vocês. Mas eu darei. Então, eu, em nome de Jesus, vou ganhar aí o ovo da Karen. E eu estou te dizendo, você pode comprar o seu ovo de Páscoa. Entrega para os seus netos, para os seus filhos, para os seus pastores. Ó, que bênção. Pode fazer mesmo a sua festa. Mas a nossa festa é diferente. O porquê a nossa festa é diferente. As crianças cantam lá no Israel. Por que esse dia é diferente? E a gente tem que dizer, a nossa Páscoa é diferente. Eu lembro que quando eu era criança, no Guga vai lembrar, a gente cantava uma musiquinha que falava: eu pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolates. Caramba, música guarda, né? Eu era criança. E doces de montão. Eu não sabia que Jesus, na cruz, por mim morreu. E o seu sangue inocente, ali ele verteu. Olha que maravilha. Eu cantava com a criancinha. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração. Porque a nossa Páscoa é diferente. A gente tem que ensinar as nossas crianças. Olha, a nossa Páscoa é diferente. Eu brinco que quando eu tiver um filho com a Natália, eu vou fazer um ovo. Mas eu vou esconder no forno. Vou fazer ele como se fosse um túmulo de Jesus. E vou explicar a Páscoa para ele. Olha, Jesus disse, pá, não tem mais Jesus, mas tem ovo de presente para você. Sério, eu vou tentar ser lúdico, ensinar a minha criança. Porque quando ele tiver 30 anos, ele vai falar assim, meu pai era maluco. Ele escondia o ovo dentro do forno. E eu nunca vou esquecer isso. A nossa Páscoa é diferente. Olha, faça mesmo, coma um ovo. Mas quando você comer o ovo, você vai olhar e falar, chocolate maravilhoso. Mas mais maravilhoso foi Cristo ter morrido na cruz por mim. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 5,17. Pois Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. E aí, ele é a nossa Páscoa. Outra coisa legal é que eles fazem uma oração dizendo que o ano que vem nós estaremos em Jerusalém. Você sabe que o povo de Israel é um povo que saiu, né? E eles tem mais judeu em Nova York do que em Tel Aviv, na capital de Israel. Então, eles são um povo muito separado, muito que acabaram saindo. E a oração deles todo dia, toda a Páscoa era que o ano que vem nós possamos comemorar a Páscoa em Jerusalém. Olha que maravilha. Eles oram até hoje. Os que não estão lá em Jerusalém oram que o ano que vem a gente possa comemorar a Páscoa em Jerusalém. E aí Jesus traz a Nova Jerusalém. A nossa alegria diária devia ser que eu possa comemorar o próxima Páscoa no céu com Jesus. Será que esta é a nossa alegria? Será que essa é a nossa vontade mesmo? Será que esse é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho, Júlia? Meu maior sonho é ser a maior tatuadora da Grande São Paulo. Amém, estude para isso. Mas o sonho maior da nossa vida é ter a vida eterna com Deus. O sonho maior da nossa vida é poder ver Jesus. Olha como é maravilhoso. Eu tenho alguém muito importante que partiu, e com certeza todos vocês também têm alguém. E na minha cabeça, o meu avô não morreu. O meu avô mudou de cidade. E um dia eu vou morar com ele nessa cidade. Isso é maravilhoso. Mas só quem acredita nesse Jesus que morreu e ressuscitou também acreditará nesse dia onde podemos ver todos juntos. Vai ser maravilhoso. Fazer a ceia lá, o cordeiro lá, o próprio Jesus ceando com a gente. E ir lá e você, abraça Jesus primeiro. E depois, cadê meu avô? Cadê minha avó? Cadê o pessoal que estava... Cadê o pessoal da lembra que eu sempre falo? Cadê o pessoal da Nova Vida? Eu sei que eu vou ter a eternidade. Eu vou ter eternidade lá para conhecer todo mundo. Mas quando eu chegar lá, é vocês que eu conheço. Eu vou procurar, cadê a Jaqueline? Cadê a Luz? Cadê a Tati? Cadê os meus? Eu quero estar com vocês lá.
Por isso é importante saber. E aí, outra coisa que eles falam, olha que legal, eles tomam 4 taças de vinho durante o ritual deles. Só que uma hora, eles pegam o dedo dele e tiram 10 gotas. Porque o vinho significa alegria. E as 10 pragas do Egito significa tristeza. Então eles falam, nós não podemos, por mais que seja a vontade de Deus, a permissão de Deus, eu não posso me alegrar com o sofrimento dos outros. Então eles tiram da própria alegria 10 gotas, representando as 10 pragas. A gente tem que, a Bíblia fala, chorar com os que choram. Se alegrar com, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A gente está muito acostumado com esse mundo aqui. E precisamos chorar pelas pessoas. Olha, o pastor Amarildo fala sempre, nós deveríamos ser conhecidos pela geração que ama. E somos conhecidos pela geração que julga. Né? O povo de Cristo, o povo que julga. Não, vamos olhar uma pessoa drogada, um homossexual, sei lá, qualquer coisa, e tirar da nossa alegria, fazendo, eu estou triste pela vida dele. Eu estou triste porque o meu Senhor já transformou a minha vida e ainda não transformou a vida dele. Eu vou colocar o meu joelho no chão para que essa pessoa também receba a graça maravilhosa de Deus. A graça, e eu estava conversando com a Vitória essa semana, que ela ficou com algumas dúvidas de quinta, e tirando as dúvidas, aí eu falando com ela, falou, nossa, mas do jeito que você fala, esse Jesus é tão bom, que não tem como não resistir a ele. Eu falei, exatamente isso. A Bíblia, a teologia chama de graça irresistível. Ele é tão maravilhoso que vai chegar uma hora que quando você começa a conhecer quem é esse Deus mesmo, você vai se ajoelhar e dizer, olha, eu preciso desse Deus. Eu quero mais e mais desse Deus. Sabe por que talvez a gente não busca o Senhor do jeito que deve buscar? Porque a gente não conhece Ele. Conhece superficialmente. Conhece o do que outros disseram. Por isso que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer aqui, olha, eu estou pregando. Se você não então entender, ou não acreditar, ou achar que eu estou falando besteira, pesquise e vem me confronte, porque vamos crescer juntos. Porque você não pode entender o Deus do Gabriel, mas o Deus da sua vida. Estamos cansados de ouvir o que o pastor fala, o Deus do pastor Paulo, o Deus do pastor Amarildo, mas e o Deus da Tatiana? E o Deus da Adriana? E o Deus da Jaqueline? Mas só você vai ter essas experiências com Cristo para dizer o meu Deus. Deus não tem netos, Deus não tem primos, Deus tem filhos. E Ele quer que você tenha a experiência com Ele. E aí a Bíblia conta a história da passagem. Olha que legal. Páscoa é Pessá, não é simplesmente passagem. Talvez eu e você aprendemos que era passagem, saída do Egito para a Terra Prometida. Mas o significado verdadeiro é passar por cima. E isso vai mudar muito no nosso contexto hoje, vai mudar muito na nossa mensagem. A Bíblia conta que antes da 10ª praga, Jesus, Deus, Ele institui a Páscoa. E Ele fala, olha, vocês aí vão fazer a Páscoa. Então, como vai ser a Páscoa? Vocês vão pegar um cordeiro, ele dá tudo certinho, vão matar o cordeiro, vão amassar o cordeiro, ele faz Êxodo 12, você pode abrir lá, ele fala todo o jeito que tinha que fazer. E ele fala, se você tem uma família pequena, você chama o seu vizinho. E eu fui pesquisar essa família pequena, o povo era judeu, né? Tinha muito filho naquela época. Se a sua família tivesse menos de 10 pessoas, era uma família pequena. Então, praticamente, todo mundo seria uma família pequena, não é? Aqui, pouquíssimos têm mais de 10, né? Juntos na casa. Então, eu faria o meu cordeiro e eu chamaria a Júlia, que é minha vizinha. E aí eu chamaria a Júlia, vem comer comigo, Júlia. E a Júlia e o Vinícius ia trazer tal, até dar pelo menos uma quantidade que comesse o cordeiro inteiro. E aquele cordeiro era comigo. E aí a Bíblia fala, olha, se alegrem, celebrem. E aí pensa, eles não tinham sido liberados ainda, não tinham saído do Egito, mas Deus já estava falando para eles, celebrem a saída. Celebrem que Deus vai libertar vocês. E aí tinha as ervas amargas que eles comiam para lembrar daquele tempo que eles passaram lá, um tempo de tristeza, um tempo de sofrimento. Olha, se você voltar na história, José do Egito foi vendido pelos irmãos e foi lá para o Egito, né? E ficou um tempão lá.
E aí, só que aí o próximo faraó já nem lembrava mais de José, e eles começaram a sofrer mesmo. Eles foram escravos mesmo, e sofreram muito. Então, eles tinham que comer aquelas ervas amargas para se lembrar daquele tempo. Eles comiam o pão ácido, e tem dois significados legais. Um que a gente aprendeu sempre era que o pão não tinha fermento, e fermento significa pecado. Mas a Bíblia conta em Êxodo 15, eu acho, 12, 15, que fala que é para fazer o pão sem fermento, para não demorar, para poder, porque tinha que sair às pressas daquele lugar. Tinha que sair rápido dali. Deus queria que eles saíssem de lá de uma forma rápida, correndo, para que pudessem viver essa vida maravilhosa que Deus tinha planejado para eles. E depois eles pegariam o sangue do cordeiro e passariam nos umbrais das portas. E é legal, a explicação fala que eles passavam no lugar onde podia se ver, não onde se pisar. Por isso que era pintado nos umbrais, nas partes de cima. E aí que vem o passar por cima. O anjo da morte passava sobre... aí Deus fala, olha, não é todo mundo que talvez conheça, olha, a gente vai ter a última praga, a 10ª praga, a praga onde o primogênito de todo o pessoal vai morrer, tanto de pessoa quanto de animal. O animal primogênito também morreria, mas aquele que tivesse em sua casa pintada com o sangue do cordeiro, olha, o anjo da morte não entraria na casa, passaria por cima da casa. Entendeu? Não é simplesmente uma passagem, mas o anjo da morte, a Bíblia fala, o destruidor não entraria na sua casa. Olha que maravilhoso, o anjo da morte, o destruidor, não consegue entrar na sua casa. E hoje no Novo Testamento, não é a sua casa, não é a sua família, mas é o seu coração. Se você tem o sangue do cordeiro marcado no seu coração, o destruidor não consegue entrar no seu coração. O sangue do Cordeiro veio para limpar as nossas vidas. O sangue do Cordeiro veio para transformar as nossas vidas. O sangue do Cordeiro, ele veio para que Satanás não tivesse poder sobre essas nossas vidas. E aí a Bíblia conta que eles fizeram toda essa passagem, todo esse ritual, e as coisas foram maravilhosas. E diz que à noite o anjo passou e entrou, o anjo da morte passou, o destruidor passou e entrou nas casas que não tinham o sangue do Cordeiro e matou, feriu o primogênito. E ali eles foram libertos para viver a terra prometida. E olha, se você ler comigo, eu vou ler aqui, versículo 15. Comereis pão, Êxodo 12, 15. Comereis pães sem fermento durante os 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas. Pois quem comer o fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isto. Portanto, celebrais a festa dos pães sem fermentos, porque neste mesmo dia tirarei os vossos agrupamentos da terra do Egito. Pois isso guardareis este dia através de todas as gerações, como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento, desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Não comereis nada de fermento, todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. O que significa isso? Cara, lendo e estudando, eu percebi o que Deus queria fazer na vida daquelas pessoas. Deus queria tirar o Egito do povo, tirar o pecado do povo. E eu estava ouvindo uma pregação. Qual é o nome daquele pregador que a senhora gosta, vó? Aquele americano velhinho que a senhora ouve até hoje? Jimmy Swaggart. A minha avó gosta muito desse pregador. E ele conta uma história, e é simples assim, ó. Se você pegar um porquinho, você mora na fazenda, se você pegar um porquinho, lá, o pig, deu uma limpada nele, você passou perfume nele, você passou lá, pôs um lacinho nele, e ele virou de estimação, não virou? Tá lá, e você fica com ele lá. Tem gente que gosta de porquinho, tem gente que gosta de sapinho, tem gente que gosta de várias coisas. Cachorrinho, a gente gosta de cachorrinho, o pastor gosta de gatinho. Mas o porquinho, se você der um banho nele, fizer tudo e colocou lá na sala, ele está lá de estimação.
Mas se você abre a sala, ele vai correndo e vai direto na lama. Verdade? Por quê? Porque a mudança foi só externa. Não foi uma mudança interna. O que Deus queria é que aquele povo entendesse, olha, a partir de agora, o fermento significa o pecado. Eu não quero que haja pecado entre vós. Eu quero que vocês esqueçam os 400 anos que vocês ficaram lá, aí, talvez adorando os deuses de lá, seguindo as coisas de lá. Eu não quero mais que vocês façam isso. Eu quero que vocês tenham uma vida eterna. Eu quero que vocês tenham gozar na terra prometida lá que eu preparei. Mas aquele povo não consegue fazer isso. Eles tiveram só uma limpeza externa, porque tanto que tiveram que ficar 40 anos para que pudesse sair tudo aquilo que o Egito deixou na vida deles, para que pudesse então sim ter uma geração perfeita que pudesse entrar na terra prometida. Deus tem falado hoje para a gente, olha, eu quero que você tenha uma mudança verdadeira, uma mudança de coração, não uma mudança externa. Não somos os porquinhos que tomam banho e ficam arrumadinhos e depois vão embora para a lama. Eu quero que vocês tenham a vida plena com o Senhor. E aquele povo precisou de 40 anos. E não simplesmente, Manolo, não foi 40 anos para entender o que era. Não, foram 40 anos para morrer. Todos aqueles que saíram do Egito com mais de 40 anos morreram no deserto. Morreram para que nascesse uma nova geração que pudesse ter a liberdade, o entendimento de poder pertencer à terra prometida. Satanás quer que eu e você percamos muito tempo, mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus quer na nossa vida nessa manhã é que tenhamos a nossa vida transformada de uma forma verdadeira. Não apenas a parte externa. Hoje eu cheguei na casa do culto, o culto falou, é ceia hoje? Eu falei, não. Por que você está assim, externamente arrumadinho? Eu falei, porque é frio, né? Aproveitei e botei um terninho. Se eu tivesse sem terninho, era normal. Com terninho ficou cara de crente. Na verdade, eu fiz a barba diferente. Eu acho que o cara errou minha barba e falou, não, deixa comigo que eu arrumo. Ela falava, toda vez que você vai lá, você volta com a barba diferente. Aí você volta diferente, o Lucas já olhou para mim, tá com a barba diferente. Externo. O externo a gente consegue ver. Você olha o sorriso no rosto e fala, você está feliz, Manolo? O que aconteceu? Mas internamente é só Deus que vê. Internamente é só você e Deus. Sabe, quando você deita à noite, o rapaz contou um testemunho ontem, e ele teve baladas, meninas, ele fez o que quis fazer na vida. Mas quando deitava à noite, o coração dele transbordava de tristeza, porque faltava algo. E Deus fala, olha, tudo que falta na sua vida pode ser suprido só com Jesus. A Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem, Eclesiastes, uma vontade pela eternidade. Deus colocou no nosso coração um desejo, um anseio pela eternidade. E esse desejo só vai ser saciado com Jesus. E aquele povo é liberto de uma forma extraordinária, tão maravilhoso, que depois o povo é liberto. E é mais de 5 milhões de pessoas, né? Não é isso? 2 milhões de pessoas. Olha, Guarulhos tem 1 milhão. Pensa, Guarulhos tem 1,5 milhão de pessoas. Então, 1,5 milhão, Guarulhos tem 1,5 milhão de pessoas. Você imagina 2 Guarulhos andando, todo mundo junto. Ontem a gente foi numa igreja, aqui pertinho, no Tranquilidade, e tinha bastante gente, eu não conhecia uma pessoa. Mas, nossa, eu conheço tanta gente, não conheci ninguém que estava lá eu conhecia. Você imagina 3 milhões de pessoas andando, e o Senhor abençoando aquelas pessoas. E aí a Bíblia fala que chegou na frente do mar e o Senhor fez o mar se abrir e eles atravessaram o mar. Olha que maravilhoso. Atravessaram o mar e, poxa, como eu queria saber como é. Vou pedir para Deus fazer uma reconstituição para a gente lá no céu. Mano, vai ter os tours, né? Que é muita gente. Agora 20 pessoas vai ver como foi o Mar Vermelho de novo passando. Né? Vai falar que você não quer. Eu queria muito. A multiplicação dos pães. Poxa, você vai ter que fazer uma constituição aí, porque tem muita coisa que eu queria assistir. E aí aquele povo vê a mão do Senhor na vida deles e eles passam. E olha, voltando um pouquinho, vontade e permissão, não era a vontade de Deus que eles passassem os 40 anos lá no deserto. A vontade de Deus é que eles gozassem da terra prometida já no próximo dia, Manolo. Já, olha, a partir de hoje vocês são livres. Mas o Senhor
faz com que eles fiquem 40 anos lá. E mesmo assim, eles são abençoados. Olha que maravilha, a Bíblia fala que existia uma coluna de fogo que guiava eles e que aquecia na noite. Porque no deserto é 40 graus de dia, mas à noite é muito frio. A gente foi para o Chile, né? E aí a gente foi num lugar lá legalzinho, e um parque, e tava menos 11 graus. E a gente estava andando com as roupas normais, andando normal, só que a gente pegou um teleférico. E no teleférico eu fiquei, sei lá, 5 minutos sem me mexer. Quando eu desci do teleférico, os pontas dos meus dedos já estavam doendo, ela já estava adormecendo. Então a noite é assim no deserto, é muito frio. E o Senhor colocava uma coluna de fogo para esquentar o pessoal. E à noite, de dia, ele colocava uma nuvem que tampava o sol, para que eles não pudessem ficar queimados. A roupa dele não estragava. Eu tenho uma camiseta que eu tenho desde a época da faculdade. Eu me formei em 2011. Eu tenho ela até hoje e, pasme, ela serve. Não é que ela serve, mas ela serve. Vou vir com ela qualquer dia desse na igreja. Mas a Bíblia fala que com 40 anos a roupa deles não se rasgaram. Os sandálias deles não se rasgaram, os sapatos dele, olha a provisão do Senhor. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquele povo seja liberto. Eu acho que talvez hoje a gente está vivendo aqui de alguma forma e de alguns jeitos meio atrapalhado. E o Senhor fala, olha, não é a minha vontade que vocês vivam dessa forma. A minha vontade é que vocês vivam plenamente a boa e perfeita vontade de Deus. Aquele povo saiu do Egito. E por isso comemoram até hoje a Páscoa. Até hoje eles comemoram com cânticos e músicas. Eles comemoram essa passagem, essa passar por cima. Porque o anjo da morte, o destruidor, não entrou na casa deles. E eles celebram a vitória até hoje. Em Efésios 1, 13 e 14, fala de um sinal. Agora no Novo Testamento, Jesus morre na Páscoa, para que ressignificar todos esses símbolos. Ele ressignifica tudo isso que a gente falou da Páscoa, do Velho Testamento. Ele faz a mesma coisa, mas com um novo significado. E hoje o sangue do Cordeiro é significado para nós com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos, quando aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar algo para vocês. Talvez a Santa Ceia não seja algo específico para quem se batizou. Escuta, olha, a ceia é para quem crê no nome do Senhor. Mas, por que eu digo isso? Porque talvez vocês chegaram na igreja agora e querem cear com a gente, porque não teve batismo. Então, querem cear. Então, podem cear. Mas no partir do momento que você negligencia o batismo, teve um batismo na igreja, você não quis batizar, talvez não seja o momento de você cear com a gente. Porque a ceia significa crer no Senhor Jesus. A ceia Jesus ceia na Páscoa, representando o que Jesus morreu. E a Bíblia fala que é um memorial, que ele vai vir. Então, eu convido você a quinta-feira cear conosco. Vamos cear todos juntos. Mas eu convido você, no próximo batismo, batizar com a gente. Todos nós batizarmos, porque não existe eu aceito Jesus vir na frente. A Bíblia fala que aceitar Jesus é o batismo. Então eu convido você a se batizar, porque eu falo isso porque a Bíblia fala que lá no final, no último dia, o Espírito Santo vai andar pela terra e aquele que tiver o sinal do Espírito Santo vai ser ressuscitado. Aquele que tiver o sinal do Espírito Santo, ele vai entrar nele. E olha que legal, e como no Velho Testamento, o sangue do Cordeiro, o anjo não entrava na casa e a pessoa era livre, no Novo Testamento, o sangue do Cordeiro representa o Espírito Santo vai entrar em você e te dar a vida eterna. Ele vai entrar e te dar o sopro da vida. Eu estou dizendo, se a gente já estiver morto lá, eu queria muito ser arrebatado. Ia ser muito legal, né? Isso é um culto de domingo a gente ser arrebatado. Tá aqui falando e puf, não ficou ninguém. Glória a Deus, né? Não pode ficar ninguém. O pior é se eu tô aqui e puf, subiu todo mundo, eu fiquei aqui. Eu falei, aí já era. É perigoso, mas isso vai acontecer. Eu lembro que quando eu era moleque, o meu irmão já era formado e ele tinha um time de futebol. E eu jogava no gol para ele.
Então, eu não ia de sexta-feira jogar na escola, eu ia só jogar com ele. E aí, o que aconteceu? Repeti o terceiro colegial, né? Porque tinha nota, mas estourei de falta. E eu lembro que eu estava na fila e não mandei meu pai, minha mãe, mandei meu pai, porque se minha mãe tivesse ido, eu apanharia na sala de aula já, com certeza. Aí meu pai é mais tranquilo, né? Aí um rapaz chegou em mim e falou, e aí, Gabriel, passou? Eu falei, não. Ele estava com a mãe dele. Aí ele falou, meu, se ele repetiu, eu repeti também. Porque eu era muito nerd, eu só faltei por falta, eu repeti por falta. E a gente pensa assim, não, se fulano vai para o céu, eu vou também, né? Que isso, se o fulano lá, olha como ele é errado, se ele vai para o céu. Olha, a salvação é individual. A Bíblia fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é que eu estou falando aqui em cima que eu sou santo, não. Muito. Eu estava assistindo The Chosen com a Natália, a passagem do centurião que pede para o seu filho, e eu comecei a chorar. Aí a Natália falou, pai, você está chorando? Agora não tem como. Você tá chorando? Essa história não é nem tão emocionante assim, você está chorando? Eu falei, Natália, não é isso. Eu estou chorando porque Deus é tão maravilhoso e eu não presto, Natália. Aí ela, Natália, você não presta mesmo. Mas é verdade, Deus é maravilhoso. Deus usa as suas escolhas erradas para abençoar a sua vida. Isso não custa, para mim, é uma das provas de amor maior. Olha, você casou com alguém que não era o plano de você casar, mas Deus usa o seu casamento para abençoar outras pessoas, para abençoar a sua vida, usa seus filhos para te abençoar, Deus usa as coisas que você que não deveria fazer para te abençoar. Isso é prova de amor, é um Deus maravilhoso. E aí aquele povo, ele sai do Egito, e representa a Páscoa, a passagem. É isso que representa no Velho Testamento. O povo ficou mais de 400 anos. Se você ler a Bíblia, alguns dizem 480, outros dizem 400 anos, né, de escravidão, não importa. Ficou por volta de 400 anos lá escravo. E se esqueceram das coisas de Deus. E Deus usa Moisés, um homem maravilhoso. Para mim, talvez o maior homem da Bíblia. Pode falar Paulo, mas, cara, Moisés é demais. E olha como que a gente entende tudo errado, né? Outro parênteses. Moisés, Paulo, né? Jesus fala que o maior homem foi João Batista. E João Batista tem 0 milagres. Tem, acho que uns 4 versículos só sobre ele. Mas o maior homem é João Batista. E aí? Deus não está mentindo, né? Ele sabe todas as coisas. Mas Moisés é maravilhoso, e ele vai lá, ele fala com o Senhor face a face, ele faz essas coisas maravilhosas. Mas eu quero que você entenda o que representa a Páscoa. A Páscoa representa sair da escravidão que Satanás colocou na sua vida. A Páscoa representa que Satanás não tem mais autoridade para entrar na sua vida. A Páscoa representa que o Cordeiro morreu para que você pudesse ter vida e a tenha em abundância. A Páscoa representa a passagem, a saída para uma nova terra. Isso eu quero que vocês entendam para nós hoje em dia. Satanás não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. Satanás não tem mais poder sobre mim e sobre você. Eu quero que você entenda que a partir de hoje não vai acontecer algo sobrenatural, que todas as vontades de pecar vai acabar sobre a sua vida. Não, você vai ter vontade de fazer aquilo de novo, mas Deus é poderoso para te abençoar a resistir a essa vontade. Se você tiver o sangue do Cordeiro pintado no seu coração, o Satanás não vai poder entrar lá dentro. É isso que Deus quer, olha, esquece. Deus falava para aquele povo, coma ervas salgadas, ervas ruins, amargas, coma esses pães asmos, para que vocês lembrem de como era ruim não ter a presença de Deus. Como era ruim viver de uma forma onde Deus não era o centro da sua vida. E a partir de hoje, e ele contrasta com o cordeiro, que o cordeiro tem olha que coisa maravilhosa. Já comeram cordeiro? O cordeiro tem a carne adocicada, para contrastar com a tristeza que era viver sem Deus. Eu disse quinta-feira sobre a vontade, e pense em vontade. Se você trocar a palavra vontade para a palavra presença, vai fazer tudo sentido. Olha, eu vou namorar com esse rapaz, com essa moça. Será que é a vontade de Deus? Troca. Eu vou namorar com esse rapaz, com essa moça. Será que o meu namoro vai ter a presença de Deus? Olha, eu vou naquele emprego. Será que aquele emprego é a vontade de Deus? Olha, se eu estiver naquele emprego, a presença de Deus ainda vai se manifestar comigo.
Troque a vontade por presença. E aquele povo não tinha a presença de Deus mais. Mas assim, com a passagem, com o passar por cima do anjo da morte, eles puderam ter a presença do Senhor dia a dia. E aquele povo era tão cabeçudo que eles não quiseram ter a presença de Deus todo dia. A Bíblia fala que Deus começou a falar e trovões e rojões. Rojão não tinha, né? Trovão e relâmpago. E aí o povo disse assim, Moisés, vai lá, porque senão a gente vai morrer. E aí Moisés vai, ouve o que Deus quer e fala para o povo. Olha, não é igualzinho hoje em dia? Hoje em dia você fala assim, não, mas eu não quero perder uma semana inteira estudando sobre a palavra, sobre a Páscoa. Vai lá, Marildo, morre essa semana para mim, vê o que Deus quer falar para mim e você fala para a igreja. Não é assim? Não! Deus não quer só usar a minha vida, a vida dos pastores, a vida dos irmãos. Deus quer falar com você pessoalmente. Ele diz que Jesus morreu e o véu se rasgou e o véu te dá livre acesso com Deus. Satanás não tem mais poder na minha e na sua vida, porque o Cordeiro de Deus veio e passou, e o anjo passou por cima, não entrou na casa daqueles que tinham esse sangue do Cordeiro. Satanás não pode entrar na minha e na sua vida, porque nós temos e acreditamos no sangue do Cordeiro. Olha, ergue a sua cabeça, não existe mais doença, porque o Senhor já curou. E olha, eu vou falar isso quinta-feira, mas eu vou falar de novo. Isaías 53 fala, ele levou sobre si as vossas dores e tal. E eu disse, olha, isso já foi cumprido em Mateus 8. Legal, foi cumprido que Jesus ia curar. Mas agora, quando Jesus morre, ele deixa que ele possa curar através da minha e da sua vida. 1 Pedro diz que a mesma coisa, olha, Jesus, pela oração dos justos, as pessoas vão ser curadas. Agora, nós temos que ficar felizes que Jesus completou a profecia, porque acreditamos que as profecias precisam ser cumpridas. Se as profecias não fossem cumpridas, eu e você seríamos enganados. Mas as profecias se cumpriram para que a palavra do Senhor permanecesse fiel. Mas agora, Jesus não está mais aqui. Jesus, ele está lá no céu, ele deixou o Espírito Santo para que você pudesse curar pessoas através do amor, do poder dele. Para que você, Lúcia, orasse e as pessoas sejam libertas. Para que você, Jaqueline, ore e as pessoas aceitem o nome do Senhor. É isso que é a vontade de Deus. É isso que representa a Páscoa. A Bíblia fala, ele tirou do lago de lama, do lamaçal, e nos levou para o reino do seu Filho amado Jesus. A passagem, sabe por quê? Porque o anjo da morte não pôde entrar nas nossas vidas, e nós não morremos por pecado, mas sobrevivemos, e ele pode nos levar para o seu reino maravilhoso, do seu Filho amado Jesus. Você sabe, a gente sempre fica falando, né? Ai, Jesus, você aceitou Jesus? Ele escreveu o livro da vida. Aí você pecou, ele riscou. Isso é uma baboseira de quem não entendeu do que é o livro da vida. O livro da vida do Velho Testamento, meu filho nasceu, lá o Fabrício. Natália até gosta muito desse nome, né? Fabrício, deixa eu explicar. Eu gosto muito de Fabrício. Eu tenho uma latinha da Coca-Cola escrito Fabrício, que eu guardo lá na minha avó. Deve ter uns 15 anos lá. Que eu quero botar o nome do meu filho. Mas eu estou tentando convencer a Natália. Deixar de Fabrício. Mas ela não está muito feliz. Então, quando o Fabrício nascia, era escrito no nome do livro da vida. Era isso. E aí só era arriscado quando o Fabrício morresse. E aí, quando o Fabrício morrer, é arriscado o nome do livro da vida. Isso no Velho Testamento. Quando eu e você aceitamos a Jesus, temos a vida eterna, nós temos a nova vida. Quando você aceita Jesus e aceita Jesus de coração, você nasce de novo. E aí não tem como ter o nome riscado do livro da vida, porque a morte não tem poder mais sobre a minha e a sua vida. Não tem como riscar o livro da vida de quem não vai morrer mais. Eu e você não morreremos mais. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro está cravado nos nossos corações e o destruidor não tem mais poder para entrar nas nossas vidas. Essa é a Páscoa, essa é a Pessá, essa é passar por cima. O sangue do Cordeiro nos libertou. Essa é a verdadeira Páscoa.
Essa é a Páscoa que nós temos que comemorar. Eu comecei dizendo, eu vou tentar falar, chama Manitsana. É ruim que agora vai para o YouTube, aí os caras vão lá. Mentira, está até errado essa pronúncia aí. Mas significa, por que essa noite é diferente? Por que esse dia é diferente? Porque nós somos diferentes? Porque nós acreditamos num Deus que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Êxodo fala, Deus chega para Moisés e fala, olha, é isso que vocês, olha, faz o seguinte, eu vou dar a terra prometida para vocês, vocês vão lá, vão vencer, mas eu não estou com você. Aí Moisés fala, olha, se não for para ir, se o Senhor não for para ir conosco, não nos faça sair daqui. Porque o que nos distingue dos outros povos, senão a tua presença. O que nos distingue dos outros é a presença do Senhor em nós. E essa presença do Senhor em nós só foi possível através da Páscoa. A Páscoa no Velho Testamento, que é a libertação do povo, hoje Deus fala, eu te libertei, meu filho. Eu te libertei, meu amado. Eu te dei vida e a vida em abundância. Aí você fala, olha, Gabriel, você não me conhece. Se você soubesse o quanto eu estou ruim, o quanto eu faço as coisas erradas, o quanto eu já pequei. A Bíblia fala, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que não interessa o que você tenha feito, não interessa a sua vida passada, o interesse é que Deus te deu a vida de novo. E que se você colocar o sangue do Cordeiro no seu coração, o destruidor não poderá entrar mais no seu coração. Eu vou dizer de novo, olha, erga a sua cabeça, erga a sua mente de novo, porque o Senhor Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Olha, não existe mais tristeza, não existe mais dor, não existe mais vício, não existe mais perca que seja maior do que o Senhor Jesus na minha e na sua vida. Mas isso, olha, ontem, eu não sei se vocês ouviram no meu Instagram, eu postei uma palavra, viralizou um vídeo de um rapaz falando sobre o Evangelho. Ele fala, o Evangelho tem que começar aqui, ó. Porque se começar aqui, não vai ter sentido. Porque se começar por emoção, aí o pastor Paul Washer fala aqui, o crente que nasce emocionado, morre quando a emoção acaba. Ontem a gente estava ouvindo a palavra e o rapaz, no finalzinho, começou a tocar teclado. Mano, nossa, é muito legal quando fala com o tecladinho, né? Eu falei, e não falei nada. Aí hoje cheguei para ele, falei, Manu, eu parei de tocar com o tecladinho. Já contei aqui, a Natália faz o fundo, a Natália é crente velha. Eu começo a falar assim, empolgadinho, ela já começa a meter umas notas menores, assim, a igreja fica naquela emoção, né? Mas a gente não tem que se emocionar, a gente não tem que se emocionar só, a gente tem que ter uma mudança de vida dentro do nosso coração, senão nós vamos ser aquele porquinho que se lavou, que botou até um lacinho, e o pastor Jimmy Schweiger fala, passou lá o Chanel número 5, deve ser uma coisa muito rica, porque todo mundo riu no vídeo, eu não sei o que é isso, eu sei o que é Chanel, mas esse perfume deve ser bem chique. E aí passou no porquinho, mas o porquinho na primeira oportunidade foi pro lamaçal. Por quê? Porque o porquinho não teve a vida transformada de verdade. Existe uma outra brincadeira que o pastor Billy Graham, ele entra num... Antigamente, né, o avião tinha bebida, era diferente hoje em dia. Hoje em dia você quer um cookies, né, e um suquinho de laranja, mas tinha bebida e disse que o rapaz estava dentro do avião, ele estava bêbado. E aí quando ele viu, sentou do lado de Jimmy Swagger, não, de Billy Graham, aí ele fala assim, você me converteu. Aí o Billy Graham olha para o cara e fala, deve ter sido eu mesmo. Porque se fosse Jesus, o Espírito Santo, você não estaria desse jeito que você está hoje. Ele só quis falar assim, foi através da sua pregação, né? Mas será que a gente não está aqui muitas vezes por causa de emoção? Porque aqui é legal, aqui tem uma palavra bonita, aqui tem músicas legais, mas se o meu e o seu coração está sendo transformado mesmo, porque aquele povo não teve o coração transformado. Aquele povo, embora tenha visto o poder maravilhoso de Jesus, eles se negaram a acreditar em Deus de verdade. Eles se negaram a acreditar. Eles murmuravam. Eles falavam, olha, pelo menos lá no deserto, a gente tinha, lá no Egito, a gente comia cebola. Olha, cebola, pai. Você nem gosta de cebola. E eles reclamavam disso. Então se ficou bravo um dia e falou, vocês vão comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz de vocês. E aí diz que deu cordoniza lá, e eles comeram e disseram, agora chega, ninguém aguenta mais carne, mas não era carne que vocês pediram? Tome carne. Será que a gente não é assim?
Deus já, olha, aí você fala assim comigo, mas olha, Gabriel, e aquele povo, eu vou até fechar o terno, aquele povo não era merecedor. Porque se eu tivesse visto aqueles milagres, eu não negaria o Senhor dizer, mentira, olha o que Deus já fez na minha e na sua vida. Olha o que Deus já transformou a minha e a sua vida. Olha o que Deus já fez no meu e no seu lar. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha, a Simone tem um restaurante na pandemia. Quantos restaurantes fecharam? Todo mundo sabe. E a Simone comentou um dia que ela cresceu na pandemia. Se isso não é o poder de Deus, eu não sei o que é. A gente montou a nossa empresa na pandemia. Eu não tinha dinheiro. Eu montei a minha empresa com R$ 1.000. R$ 1.000 eu montei a minha empresa. E hoje, graças a Deus, a gente tem máquina de 120, R$ 10.000 lá. E Deus tem abençoado. Se isso não é o poder de Deus, eu não sei o que é. E mesmo assim, eu e você nos negamos a confiar em Deus. Nos negamos a acreditar que Ele é um Deus de verdade. Eu tenho um pastor da Universal que ele fala que, olha, Deus já falou tanto para você e você não acreditou, só falta o próprio Satanás ir falar com você para você acreditar. Talvez se Satanás for e fale, você acredite. Deus já se manifestou, a graça maravilhosa dele na minha e na sua vida, como se manifestou naquele povo. E aquele povo não aproveitou a obra do Senhor. Por isso eu digo, aproveite o amor do Senhor. A Bíblia fala de um rio que corre do lado direito do Deus e dele desce, e esse rio está aqui, e tem gente que vai mergulhar no rio, tem gente que vai colocar, tem gente que, quem é essa mulher daqui da praia, que vai só molhar os pezinhos, anda 500 quilômetros, chega lá, molha os pezinhos e volta. Minha mãe é assim, ela fala que é por causa do olho, ela morre de medo de água. Né? Tá na piscina, fica só com os pezinhos. Tem uma piscina olímpica lá, 50 metros de largura, fica só nos pezinhos. É isso que acontece aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele tem poder para transformar a sua vida. E você fala, só o pezinho já me basta. Só um pezinho tá bom. Eu quero só... Não, fiz chapinha hoje. Eu não vou molhar. Não, Deus quer, olha, mergulha. Naquela passagem que ele fala dos joelhos, dos arteiros, se você ler, o anjo não para de entrar na água. Significa que você precisa morrer naquela água. Morrer o velho homem para que nasça um novo homem, eu e você, e temos a vida eterna. O Cordeiro do Senhor morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a Páscoa. Por que essa noite é diferente? Por que as crianças cantam e a gente não tem mais o culto de noite? Mas por que essa Páscoa é diferente? Por que a minha Páscoa é diferente? Porque nós acreditamos num Deus que pode e vai transformar a minha e a sua vida. Por que essa Páscoa é diferente? Porque eu não acredito no coelhinho. O coelhinho nem bota ovo. Não sei de onde tiraram isso daí, mas eu acredito no Deus que morreu e ressuscitou no meu lugar. Eu acredito no Deus da Pessá, onde eu, com o sangue do Cordeiro colocado no meu coração, o destruidor não tem mais como entrar. Vocês entenderam a diferença? Se a Páscoa fosse só a passagem, ele ia tirar você do inferno e colocar no céu. Que maravilhoso. É maravilhoso, mas a Páscoa não é só a passagem. A Páscoa é passar por cima. O diabo não tem poder mais de entrar na minha e na sua vida. Essa é a Páscoa. Ele não tem mais poder. A Bíblia fala, considerai-vos mortos para o pecado, mas livres para Deus.